Vamos começar a nossa aulinha de hoje com a batinha, que é bem simples de fazer, né? São 2 painéis, né? Cortadinhos aí na mesma medida, na medida que tá no molde, tá? Pro tamanho que vocês vão fazer. Sempre respeitem, gente, a lateral do tecido, tá? A parte, a largura do tecido, a largura, né, que vai no peitinho do bebê, ele vai ficar pra lateral, tá? Aqui, ó, na auréola. A auréola é onde tem essa parte peludinha aqui do tecido para quem é iniciante, tá? Então, respeitem isso, cortem 2 painéis do tamanho que vocês querem. E as alças também vocês vão cortar no tamanho que vocês desejarem, tá? A alça nós vamos costurar na máquina reta. Ó, vocês vão dobrar uma para dentro, a outra para dentro. E então, mais uma dobra e costurar as 2 laterais. Vai fazer isso nas 4 alças. A batinha nós vamos passar uma costura reta numa lateral, uma costura reta na outra lateral e fazer o acabamento com zigue-zague ou overlock. Ou quem não tem zigue-zague ou overlock, vai poder fazer a costura francesa, que tem margem para isso, tá? Aqui em cima, quem for fazer zigue-zague ou overlock pode passar aqui em cima. Aqui a gente vai passar, eu vou passar o overlock, quem tiver overlock passa, ou o zigue-zague. Quem não tem e vai usar o lastex, conforme eu vou usar, vai fazer uma dobrinha de meio centímetro mais meio centímetro, assim, para fazer uma bainhazinha aqui. Não é para fazer uma dobra grande, gente, para não consumir muito tecido aqui e a batinha não acabar ficando curta. Meio centímetro mais meio centímetro, que aí a gente vai passar o lastex aqui abaixo disso, para isso ficar como se fosse um babadinho, tá? Aqui embaixo, nós vamos somente passar o overlock ou zigue-zague, porque aqui vai ser a bainha, eu faço sempre no final a bainha, tá? Mas nessa aqui, eu não vou passar o overlock zigue-zague, eu vou fazer uma vira, vou fazer uma bainha de meio centímetro com 2 viras, assim. A bainha minha vai ser assim, tá? Outra coisa, eu deixei no molde também a opção de quem não for usar lastex, usar elástico comum. E aí é o mesmo procedimento. Vai costurar as laterais, fazer o acabamento nas laterais, vai vir aqui fazer o acabamento na parte de cima, virar e fazer a canaleta para passar o elástico. Só isso, sem mistério, tá? Ah, mas eu não tenho overlock nem zigue-zague. Pode fazer a costura francesa, fazer uma mini costura, aqui, uma mini costura, tá vendo? Uma mini bainhazinha. E aí vira um pouco para dentro assim, para poder fazer a canaleta, para poder passar o elástico, tá? Então, você pode fazer tanto com canaleta quanto com lastex. Aqui eu vou ensinar, eu vou fazer hoje aqui com lastex, tá? Isso aqui é pedido de cliente. Então, eu vou costurar lá essas 2 laterais, vou fazer os acabamentos, vou fazer as alças, e aí eu venho aqui mostrar para vocês como ficou. Não tem necessidade de mostrar na máquina, porque é uma costura muito simples, tá? Costurei aqui, ó, a lateral do meu tecido e fiz o acabamento no zigue-zague e fiz o acabamento do zigue-zague aqui em cima, tá? E fiz também as minhas alças. Daquele jeitinho, ó, eu costuro um lado, tá vendo? Eu passo a costura aqui um lado, unindo os 2 tecidos e depois eu rebato do outro lado. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Não dá porque o tecido é aqui, ó. Dá pra ver direitinho o que eu fiz, então eu fiz 4 alcinhas. Agora, quem estiver fazendo acabamento com zigue-zague, vai fazer da forma que eu vou fazer, né? Com zigue-zague ou com overlock. E quem estiver fazendo outro acabamento, vai fazer da forma que eu falei da mini costura. Agora, nós vamos virar aqui, ó, em cima, 1 centímetro, tá? E vamos passar uma costura reta aqui em toda a lateral, tá? Vamos passar aqui a reta em toda a lateral, ó. Vira pra dentro, 1 centímetro só, gente, tá? E aí, depois que vocês fizerem essa bainha de 1 centímetro, aqui é a parte de cima, vocês vão passar as carreiras de lastex até vocês conseguirem alcançar a medida que está no molde. Eu coloquei lá a medida, na hora de colocar lastex, para a criança de até 6 meses, se eu não me engano é 8 centímetros, eu não lembro direito, tem que ver como é que tá no molde, tá? Então, vocês vão fazer dessa forma. Eu vou olhar aqui, aí eu vou passar a carreira aqui, os lastex aqui no meu, tá? E vocês façam aí o de vocês. Gente, eu fiz a vira aqui, ó, de 1 centímetro já, tá vendo? Eu já costurei. E aí eu vim falar uma coisa pra vocês. Quando vocês forem começar a passar o lastex, vocês não vão passar o lastex aqui em cima, não, tá? Vocês vão passar o lastex a partir daqui de baixo, as carreiras que forem necessárias. Outra coisa, eu sempre deixo mais ou menos assim,
de meio a 1 centímetro, depende de como minha máquina vai franzir, tá? Se ela estiver franzindo bem, porque assim, a gente configura a máquina todinha, mas às vezes o Lastex, a tensão que o Lastex está na bobina, às vezes ela franze menos e às vezes franze mais. Se ela tiver com uma ótima regulagem, né, para poder franzir, então eu faço carreiras de 1 centímetro. Se eu vejo que ela está franzindo, está demorando um pouquinho a franzir, eu faço carreiras de meio centímetro, que aí vai dar mais carreiras e vai franzir mais. Também tem, assim, dependendo do tricoline, se for um tricoline muito encorpado, muito duro, é complicado de franzir mesmo, tá? E aí é melhor vocês fazerem o elástico na canaleta, tá? Que é só fazer essa vira aqui, ó, e passar o elástico aqui, tá? Então, vou lá passar o meu lastex. Terminei aqui de passar o meu lastex, aqui ficou a minha batinha, olha. Muito fofinha. Uma consideração importante falar para vocês. A quantidade de lastex que tem lá no molde é sugestão, tá? Não é obrigatório você colocar aquela quantidade, daquele tamanho. Você pode colocar a quantidade que você achar necessária, né? Ah, eu quero botar só um pedacinho. Ah, eu quero botar maiorzinho. Tanto faz, tá? Ali é só uma sugestão mesmo, tá? Eu mesmo, quando eu vou olhando a peça, eu de cabeça mesmo falar, não, aqui para mim aqui já tá bom. Ah, vou passar mais uma carreira. Isso aí é bem a gosto, tá? É igual colocar o elástico aqui. Tem gente que gosta com elástico, tem gente que gosta com lastex. Então, é bem opcional. Vocês fiquem à vontade aí para fazer da melhor maneira que vocês desejarem, tá? Agora nós vamos colocar a alça, tá? A alça não tem mistério nenhum. A alça, gente, vocês vão fazer assim, ó. Deixa eu pegar um alfinetinho. Ó, vocês vão marcar, ó, 3 dedos para dentro, tá vendo? Aqui tá, ó, a pontinha do tecido aqui. 3 dedos sem esticar. 3 dedos para dentro. E aí, vocês vão posicionar uma alça aqui dentro. Ó. Vou fazer de novo. 3 dedos. Vou botar aqui um alfinete logo, ó. É porque aqui eu tô de cima, e aí a visualização fica ruim, mas assim. Tem 3 dedos daqui para cá. Eu vou posicionar essa alça aqui, tá? E vou passar uma costura reta prendendo. Só isso, gente. E aí a outra eu vou colocar na mesma posição dessa lá atrás, sem esticar, tá? E do outro lado é a mesma coisa. Eu vou marcar 3 dedos e vou colocar a alcinha aqui, tá? Desse jeito. Você posiciona a alça atrás, tá por dentro, ó, aqui por onde tá o lastex, ó. E aí, vocês passam uma costura reta aqui, ó, deixa uns 2, 3 centímetros de alça para dentro, uma costura reta com vai e vem aqui, ó, para prender a alça. Só isso, tá? Então, vou prender minha alcinha lá e volto. Pronto, finalizei aqui, ó, aplicando as alças daquela forma simples mesmo que eu falei para vocês, ó. Já dei aquele lacinho bonitinho e assim ficou a nossa batinha. Agora, eu vou ensinar para vocês a fazer o shortinho. Bom, meninas, então vamos lá. O shortinho, vocês vão dobrar o tecido, tá? Auréola com auréola. E o shortinho não é cortado na dobra, tá? Ele é cortado, tá vendo? Aqui é aberto, as laterais dele, tá? Então, vocês vão posicionar, assim, o shortinho, a auréola sempre pro lado direito, tá? Para seguir o sentido do fio. E aí, eu quero falar uma coisa para vocês. Se vocês forem fazer, por exemplo, para meninos, vocês vão posicionar assim, ó. A parte aqui do bico aqui do gancho, vocês vão posicionar no final do tecido, assim, né? E vão cortar reto, tá? Para menino, o ideal é até vocês darem 1 centímetro de margem aqui embaixo, para ficar um pouquinho mais longo do que o da menina, que é mais curtinho. Então, vocês vão posicionar assim, tá? Ó, dá um dedinho aqui de margem, e aí vocês não vão cortar aqui enviesado, vocês vão cortar reto, tá? Vão cortar reto. E aqui na lateral, vão cortar normal, tá? Tanto frente quanto costa. Lateral não, aqui é a parte do gancho, tá? Vão cortar aqui e lá em cima. Esse modelo de Baby Bloom, ele tem uma subidinha leve. Essa subidinha aqui, ela fica bem suave, tá? Na coxinha do bebê, tá? Mas se você quiser, você pode também cortar sem ter subidinha pra menina. Pode cortar assim, ó. E ele vai ficar mais retinho,
aqui embaixo, tá? Se você quiser, tá bom? Você pode fazer esse modelinho assim também. E eu vou fazer aqui com a nossa quedinha. Então, só relembrando, sem ficar chata, só para as meninas iniciantes aí. Se quiser fazer esse shortinho para menino, vocês vão subir um pouquinho e vão deixar aqui a margenzinha de um dedo aqui e vão cortar reto, tá? Aqui vocês vão deixar assim, retinho, vão cortar aqui assim, ó, tá? Seguindo aqui o sentido do gancho e vão cortar lá pra cima. E aí, pra poder fazer a bainha aqui assim, porque geralmente pra menino não é shortinho, é bermudinha, né? Então, a gente dá aí uma margenzinha aqui, ó. Um dedo, meu dedo deve ter mais ou menos 2 centímetros, tá? Vocês deixem aí todos os tamanhos, tá? E pra menina não precisa. Pra menina já tem margem de costura, tudo certinho, tá? E aí, vocês vão cortar aqui tudinho e a gente vai fazer a costura. Pronto, meninas, já cortei os meus aqui, ó. Lembrando que é frente e costas, tá? Então, frente e costa cortados. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos costurar o gancho. Vocês vão passar uma costura reta aqui, fazer acabamento overlock ou zigue-zague. Vão passar outra costura reta aqui e fazer acabamento overlock e no zigue-zague. Depois que vocês costurarem o gancho, vocês vão abrir e vão costurar as laterais. Eu vou costurar o meu gancho lá e volto aqui com vocês. Pronto, meninas, já cortei aqui, ó. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir, costuramos o gancho, né? Frente e costa, a gente vai abrir aqui o nosso shortinho, baby bloomer, e vai costurar as laterais, tá? E vai fazer a mesma coisa nas laterais. Passando a costura reta, depois overlock ou zigue-zague, tá? Depois que vocês fizerem as laterais, vocês vão passar acabamento também aqui na borda com overlock ou zigue-zague, aqui também overlock ou zigue-zague e aqui em cima também overlock ou zigue-zague. Eu vou passar o meu lá e volto aqui com vocês. Pronto, voltei aqui, ó, já passei todo o meu acabamento de overlock ou zigue-zague. Quem não tem overlock ou zigue-zague, aqui pode fazer uma mini costura aqui, ó, para simular essa bainhazinha, tá? Porque agora nós vamos virar aqui, ó, 3 centímetros, ó, 3 centímetros para dentro, para fazer a nossa canaleta do elástico, tá? Então, essa canaleta é assim, vocês vão virar 3 centímetros, passar uma costura aqui, né, deixar uma abertura de um dedo para entrar o elástico e passar outra costura em cima, para fazer realmente a canaleta e ficar um efeito de babadinho aqui em cima, tá? O elástico eu já sugeri para vocês lá na modelagem, os tamanhos, tá? Aqui o meu elástico eu uso de 0,9 milímetros, tá? Mas vocês podem usar até 1 centímetro aí. Como a canaleta é de 3 centímetros, na verdade vocês podem usar um elástico até de 2,5 aqui, vocês podem usar, tá? E aqui embaixo a gente vai fazer também a canaleta, tá? É só uma dobra, a canaleta para passar o elástico, tá? Só uma dobrinha. Aí vocês podem passar aqui uma costura reta, né? Vocês vão passar uma costura reta e pode passar uma costura reta aqui também na beiradinha para ficar aquele efeitozinho, né, de mini babadinho. Só que como eu tô fazendo essa peça aqui bem pequenininha, essa peça aqui é um mesinho, então aqui vai ficar meio apertado para eu fazer 2 costuras aqui, né? Geralmente a gente passa uma reta aqui, né, para segurar, e uma outrazinha aqui. Então, eu vou fazer somenteessazinha daqui, tá? E eu também tenho gostado mais de fazer assim, tá bom? E aí, a gente vai fazer isso, tá? Fazer a canaleta das perninhas, fazer a canaleta aqui de cima e fazer os elásticos, e aí eu vou voltar com vocês. O de menino, gente, não vai ter, tá vendo? Essa subidinha aqui. O de menino, ele vai ser reto e maiorzinho. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão virar e fazer assim, ó. Meio centímetro, mais meio centímetro, fazer uma bainha, tá? Ó, eu tenho um shortinho de menino pronto aqui, vou mostrar pra vocês, ó. O de menino é assim, tá vendo? Só uma bainha sem elástico, tá? E tem mamães também que gostam de shortinho nesse modelo aqui, sem elástico, mais retinho. Aí vocês podem fazer também a gosto da mamãe, tá bom? Então, eu vou lá fazer o meu e eu volto com vocês. Bom, meninas, então, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Já costurei aqui o shortinho, ó. E aí,
Eu fiz 2, porque eu queria mostrar pra vocês que esse aqui, tá vendo? A leve subida dele. E esse aqui eu já cortei reto, tá vendo? Olha a diferença que fica. É uma diferença bem suave, mas existe essa diferença, tá? Ó, vai dando uma subidinha e esse aqui mais retinho, tá? Eu cortei 2 para mostrar para vocês, tá? E também, nesse daqui, ó, eu não fiz essas 2 costuras aqui, ó, que eu fiz nesse, ó. Esse aqui eu fiz, tá vendo? Eu queria mostrar para vocês. E esse aqui eu já não fiz, tá? Só para vocês verem como que fica. Outra coisa, eu já passei aqui a costura, tá vendo? Uma costura reta aqui, nesse gancho aqui também, vou deixar esse reservado aqui. Já passei a costura reta para unir e fechar o gancho. Ah, Luana, mas eu não tenho overlock, não tenho zigue-zague. Então, vocês vão fazer diferente. Vocês não vão fazer esse acabamento aqui com o shortinho aberto. Vocês vão fazer com ele fechado. Antes de fazer essa vira do elástico, vocês vão fechar o gancho e fazer a costura francesa. Depois, vocês fazem a canaleta do elástico, deixando um espaçozinho aqui, assim, mais ou menos, para poder passar o elástico, tá? Vocês vão fazer primeiro essa parte aqui. Primeiro, vocês vão fechar o gancho. Aí, vocês fecham na costura inglesa, né? E aí, depois, vocês passem o elástico. Porque se vocês forem fazer a costura inglesa aqui, agora já tá grosso, porque a gente fez aberto, fica grosso no elástico. Não dá para fazer. Então, quem for fazer outro tipo de acabamento, tem que fazer antes, tá? De passar o elástico. Aqui eu vou passar um overlock aqui e acabou, tá? Deixa eu mostrar para vocês como que ficou aqui, ó, ele do lado certo. Ó, olha que fofinho que fica, tá? E aí ele dá aquela leve subidinha. Deixa eu virar o outro aqui para vocês. Ó. Leve subidinha. Esse aqui não tem, tá vendo? Esse aqui é retinho, ó. Então, ficam 2 modelinhos, tá? Vocês podem fazer os 2 modelinhos. Tem mamãe que gosta mais assim. Esse aqui também é legal pra gente colocar aqui, ó, 2 lacinhos pequenininhos, né? Fica bem bonitinho. E pra menino é esse modelinho aqui, cortado reto, com mais uns 2 centímetros de margem aí pra fazer a bainha, tá? E aí, ficou o nosso conjuntinho, tá? Olha que gracinha. Sempre usando estampas que combinem. Ó, que gracinha que ficou. Ó, esse. Eu gosto de fazer também assim, ó, sem passar duas costuras. Mas realmente assim fica um pouco mais charmoso, né? Ó. Posiciona aqui a câmera para vocês verem bem. Pronto. E essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? A modelagem está disponível até 3 anos e as medidas da bata também vai na modelagem, tá? Até 3 anos. Quem tiver interesse, o link vai estar na descrição. Um beijo para todos e até a próxima aula.